Olá, turma, tudo bem? Eu sou o professor Matheus Douglas e sejam todos bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Hoje teremos como tema o voleibol. E já que o voleibol é um tema bem extenso, a gente vai dividir ele em duas partes, que vai ser a parte histórica, e na próxima aula a gente vai ver um pouquinho sobre as regras e os fundamentos do voleibol, tá certo? Então vamos dar início à parte histórica. O voleibol foi criado em 9 de fevereiro de 1895 por William George Morgan, nos Estados Unidos. Esse carinha aí do lado, ó, que vocês podem ver, ele foi o criador do voleibol. Mas no início, quando ele criou aí, não se chamava voleibol ainda. Logo quando ele criou, se chamava mitonete, tá bom? Esse cara aí, ele era um professor de educação física da Universidade ACM, que era a Associação Cristã de Moços, lá dos Estados Unidos, tá certo? Só para deixar bem claro essa parte, que a gente vai falar muito sobre essa universidade ainda. O objetivo de Morgan, que trabalhava na Associação Cristã de Moços, como eu falei, era criar um esporte de equipe sem contato físico entre os adversários, de modo a minimizar o risco de lesões. Bom, pessoal, nesse tempo aí, o esporte da moda que estava em alta era o basquete. Estava só com 4 anos que o basquete tinha sido criado e era o esporte que estava no auge nesse período. Mas como o basquete era um esporte de muito contato físico e provocava algumas lesões, as pessoas mais idosas que tinham uma certa idade já não praticavam esse esporte com medo de se machucar e não poder trabalhar em sua área. Aí, o dono da universidade lançou essa proposta ao William George Morgan para criar um novo esporte livre de lesões. E foi aí que ele foi pesquisando os outros esportes já existentes, como por exemplo o basquete, que já tinha, o tênis, se inspirou bastante no tênis, até para formar o nome. E aí foi tendo essa ideia, até ele pegar a rede de tênis e passou no meio da quadra de basquete. Assim ele foi criando aos poucos e dando forma ao que a gente tem hoje, que é o voleibol. Mas logo nesse início aí que ele criou, se chamava Mintonete. Essa aí era a bola de vôlei. Ele precisava algo maior do que uma bola de tênis, porém mais leve do que uma bola de basquete. Foi criada então uma bola de couro leve que poderia facilmente ser jogada para cima da rede. Logo no início ele tentou usar a bola de basquete, só que ele viu que era muito pesada para ficar rebatendo de um lado para o outro. Então ele teve a ideia de retirar a câmara de ar da bola de basquete e usar como sua bola. Assim, sendo mais leve, ele poderia movimentar melhor. Aí depois de um tempo ele viu que o esporte tinha futuro e decidiu mandar alguém já profissional confeccionar a bola específica para aquele esporte, para o mintonete naquela época. Aí no ano seguinte da sua criação, Morgan foi convidado a fazer uma demonstração do esporte no encontro promovido pela Associação Cristã de Moços, que é a sociedade, a faculdade que a gente estava falando lá. Ele foi convidado para mostrar seu esporte. Lá naquele lugar só tinha professores de educação física, era exclusivamente para educadores. Vocês podem ver aqui na imagem que não temos nenhum garoto praticando esse esporte ainda, porque como eu falei, era um esporte voltado para pessoas acima de 40 anos de idade, para evitar lesões. Então, só aquela pessoa mais experiente que o praticava naquela época. Já em 1915, o voleibol chegou às praias francesas através dos soldados americanos que estavam lutando na Primeira Guerra Mundial.
a popularidade do vôlei cresceu rapidamente. Então vocês podem ver que o vôlei veio a crescer na guerra. Não é um fato bem curioso essa parte. Porque nesse período aí, o voleibol já tinha se consolidado nos Estados Unidos, onde foi criado, como um esporte já. Então, ele, ao mandar seus soldados para os outros países, acabou, sem querer, espalhando esse esporte por todo o mundo. Vocês podem ver aí na imagem ao lado, soldados americanos praticando esse esporte nas praias francesas. E foi exatamente nesse período aí que surgiu a variação do vôlei que a gente tem hoje, que é o vôlei de praia. Por ser praticado nessa parte da praia, da areia, foi que deu origem ao vôlei de praia, que a gente tem hoje também. Agora, o vôlei de quadra tornou-se um esporte olímpico oficial em Tóquio de 1964, mesmo ano em que as regras internacionais de voleibol foram padronizadas. Em 1964, tá bom? Foi nesse período aí que o esporte vôlei, já o vôlei, veio a se tornar um esporte olímpico. E já que ele foi se tornar um esporte olímpico, ele teve que formar regras fixas para se tornar um esporte nesse patamar. Até então, esse esporte não tinha uma definição de regras bem claras, como uma quantia exata de atletas, ou rodízio, que é uma parte do vôlei que a gente tem hoje. Então, até esse período aí, não tinham regras pré-estabelecidas para a prática desse esporte. Mas a partir do momento que ele veio se tornar um esporte olímpico, foi criado todo um documento onde lá tinha todas as regras fixas do esporte, tá certo? O voleibol ou vôlei chega no Brasil no ano de 1915. Não se sabe ao certo quem trouxe o esporte ao país, mas foi nesse ano que aconteceu a primeira partida de vôlei na cidade de Recife, Pernambuco. Nesse início aí, ó, o vôlei chega ao Brasil como um esporte feminino, ou seja, ele era um esporte direcionado ao público feminino, praticado por mulheres, tá bom? Aí só com o decorrer do tempo que os homens viram que era um esporte interessante e viraram adeptos a ele, e se tornando assim um esporte bastante valorizado aqui no Brasil. Um acontecimento muito importante que impulsionou a modalidade no país foi a medalha de prata nas Olimpíadas de Los Angeles, em 1984, conquistada pela seleção masculina, conhecida como Geração de Prata. Então, podemos ver que, ao ganhar essa medalha de prata, teve um grande impulso na carreira brasileira do voleibol, fazendo assim, dando início a se tornar essa potência que a gente é hoje no voleibol. Em 1954 foi fundada a Confederação Brasileira de Voleibol, a CBV. Até hoje a CBV é a entidade responsável pelo esporte no país e graças a ela o voleibol foi consolidado no Brasil. Na imagem ao lado a gente tem a vitória da seleção masculina de voleibol em Barcelona, em 1992. Essa aí foi uma das primeiras vitórias do Brasil conquistando a medalha de ouro. Dessa vitória aí em diante, o Brasil vem só se transformando cada vez mais na potência esportiva que ele é hoje, tá bom? Então, esse foi o conteúdo histórico do voleibol. Espero que vocês tenham entendido tudo. Até a próxima aula. Fique com Deus.